dita. E o Igor Siqueira, aqui no UOL, ele conta que a CBF manteve contato com o Jorge Jesus, mesmo quando estava negociando com o Ancelotti. Sim. E desde a última quinta-feira, simplesmente falou, sumiu. Deu, como é que a galera fala? Ghosting, né? que você sai lá, sai com não sei quem e tal, de repente você some e a pessoa fala, mas cadê? Me deixou aqui no vácuo, é isso? Ghosting no Jorge Jesus. Ghosting no Jorge Jesus e que ele ficou frustrado por conta disso, né, Danilo? Assim, eu acho que o Jorge Jesus não deveria se surpreender por uma atitude não profissional da CBF, né? Inclusive, um dos atributos que sempre falavam do Jorge Jesus é que ele conhecia o futebol brasileiro, sabia como a CBF funcionava. Ele deveria saber, se ele realmente ficou chateado, ele deveria saber que a última coisa que a CBF era profissional nessa condução toda. Eu vi até depois uma entrevista, um pouquinho antes dele ser demitido lá na Arábia, quando um repórter pergunta para ele, a seleção brasileira, ele faz blá, 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 blá. Ali já dava para ver que ele já percebeu que a batata dele tinha assado, né? Então eu acho que ele não deveria ficar surpreso, porque a CBF eu ficaria surpreso se a CBF tivesse sido profissional. Porque... Mas ao mesmo tempo, né? As coisas assim, não é defender a CBF, mas não funciona assim. Isso, vai a aqui, CBF vai ali. assinou alguma coisa com o Jorge Jesus? Não. Não assinou. Ele tinha um contrato assinado com o Flamengo, renovado na pandemia, com aumento. E? Aí veio o Benfica, o amigo dele lá, Luiz Felipe Vieira, então presidente do Benfica, fez a ele uma proposta, pagou a multa ao Flamengo, ele entrou no jatinho, foi embora, levou a turma dele inteira, deixou o Flamengo sem comissão técnica, sem ninguém, na pandemia. Foi assim que chegou o Domenech, lembra a musiquinha do Domenech? Foi, porque o único cara que aceitou treinar o Flamengo na pandemia. O Carlos Carvalhal não podia vir, porque o filho dele tinha questão de saúde, o Brasil era o lugar onde morria gente, a beça de Covid, ninguém queria vir para cá. Era difícil trazer um técnico naquele momento, estava no começo da pandemia. Ninguém sabia direito que doença era essa, como combater. Vamos colocar no contexto. Ele pegou e foi embora. É um direito que ele tinha, pagou a multa. Mas a CBF também tem o direito de conversar e desistir. Poderia ter sido mais delicado, de repente, olha, nós estamos desistindo e optamos por outro treinador. Um telefonema, um WhatsApp, né, um sinal de fumaça, alguma coisa, até, se não houve, poderia ter. Mas é assim que funciona, para os dois lados. O técnico tem todo o direito de ir para onde ele quiser. Mas quem contrata também tem o direito de fazer essa escolha. É bom lembrar porque as pessoas esquecem muito o que ele fez. O Jorge Jesus é talvez o maior técnico da história do Flamengo. Mas o Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, ele ignorou o clube. Ele poderia, por exemplo, olha, eu vou sair, preparar os dirigentes, eu não vou ficar, vou até o final do estadual, né? Ninguém sabia da decisão dele. Ganhou o campeonato contra o Fluminense no dia seguinte que ele comunicou ao Marcos Braz, eu vou embora. O próprio Landim, não sei se vocês lembram disso, o Landim estava num evento e o microfone ficou aberto e ele conversava com o cara do lado. E aí o cara do lado pergunta, rapaz, não sei o que e tal, o Jorge Jesus, não sei o que, está tudo certo, tá, a gente vai conversar com ele. O Landim estava achando que ele ia ficar. E mais ou menos, quase que simultaneamente, ele estava comunicando em outro lugar, outro ponto da cidade, estava comunicando ao Marcos Braz, que era o vice-futebol, que ele não ia ficar. E nem para fazer, olha, eu vou deixar minha comissão técnica aqui, eles vão ficar dando treino para a rapaziada, tá? Durante tantos dias. Porque ele não assumiu no dia seguinte no Benfica. Pagando o salário das pessoas e tudo, vocês procuram um profissional. O Flamengo ficou sem ninguém, gente, porque quando ele chega, ele põe a comissão técnica e fala, não quero ninguém de fora, só meu pessoal. E ele tinha o direito pelo contrato, pagando a multa. Mas assim, não teve essa consideração, entendeu? E olha que ele era o mister, o amado pela torcida. O que a CBF tem com ele? Nada. Nada. Não é correto? Não. O ideal é você falar, ó, fizemos a escolha de... É que nem o processo de seleção de empresa. O cara se candidata a uma vaga, faz uma entrevista, o cara gostou, mas aí apareceu um outro com um QI mais alto ou mais qualificado, que saiu melhor na entrevista. Olha, ô Mauro, optamos pelo Danilo. Tá, muito obrigado, tal. Quem sabe na outra oportunidade. Não custa você avisar. Mas obrigação também não tem. Eu acho sempre bom pontuar isso, porque pouca gente lembra do contexto do que ele saiu. Gente, ele ganhou um aumento, um contrato novo na pandemia. O Flamengo mandou gente embora, funcionário embora, para cortar custo e deu aumento para ele. Que eu achava já na época um negócio bem questionável. E ainda assim ele foi embora. Olha, eu quero ouvir o Casagrande, mas vamos fazer o seguinte, vamos por um breve intervalo, a gente vai continuar no YouTube, então o Casão vai falar também sobre essa questão do Jorge Jesus. Então faça o seguinte, não saia daí, mande suas mensagens aqui no chat do YouTube e a gente já volta na TV. Já voltamos. Muito bem. Casão, então tem isso, é futebol, né? Futebol é assim, negocia com o outro, fecha com um, o outro fica Lembrando de lado. que o Diniz reclamou de ter sido demitido pelo Edinaldo por telefone. Pois é, o Diniz teve isso também. Diga lá, Casão.
É isso que o Mauro falou. Isso aí, o funcionamento do futebol é esse. Ninguém tem tem ética na hora de tomar uma decisão. Tem interesse financeiro. Chegou um caminhão de grana, o cara vai embora e aí avisa e leva a comissão técnica toda e tal. Só que eu acho que em caso de seleção, o cara merecia uma explicação, ou pelo menos um toque. Ó, nós estamos fechando com o Ancelotti. Valeu, obrigado. Enfim, um toque assim mais educado. Porque é seleção, né? Não é clube, não tem seleção assim, não tem 4, 5 seleções em cima do mesmo treinador. Ou de 2 treinadores. Aí uma acerta com esse, aí o cara vai para outra. Não, o interesse de seleção ele é muito seletivo, né? É uma seleção. O cara vai escolher ali qualquer seleção é assim, fica pensando, vai no cara. Só que a CBF, ela ficou conversando com 2 caras. Assim, talvez os 2, vendo pela imprensa, não soubesse qual era a que ponto estava a conversa de um com o outro, né? Da CBF, quem estava na e o Jorge frente? Jesus, talvez, lendo que a seleção estava distante do Ancelotti, o interesse era maior por ele, talvez ele tenha se empolgado, né, o Danilo? Ali eu acho que o cara se empolga, às vezes, mesmo sabendo que os caras não têm ética, ele fala, porra, eu acho que dessa vez vai. E aí a decepção, e não à toa, né, Casão? É normal até. Mas eu não gostei do modo que foi. Eu acho que seleção, CBF, tem que ser uma coisa diferente. Não é clube, né? Não é que você sai toda hora daqui para lá. Fala, O Jorge Jesus, ele teve uma estratégia de deixar bem claro na imprensa que ele amaria treinar a seleção brasileira, né? Sim. Foi uma estratégia dele, ele quis falar, ele deixou bem claro para todo mundo, em Portugal, no Brasil, na Arábia, em qualquer lugar. Agora, a CBF, ela age assim, até na hora que acertou com o Ancelotti, ela quase pôs tudo por água abaixo pelo jeito de conduzir seu negócio. Mandando o empresário, vazando a notícia que irritou o Ancelotti. A gente vai lembrar, o Ancelotti ficou irritado. Então, assim, não é novidade realmente que a CBF faça isso. Olha, a gente... Vamos para as informações. Antes, galera, uma declaração do Danilo aqui, que eu gosto sempre de ouvir o Danilo. É um cara sensacional, uma linha de raciocínio que eu admiro bastante, sobre tudo, não só sobre futebol. E essa declaração que ele deu à TV Brasil, que ele participou de um programa na TV Brasil, faz a gente pensar sobre muita coisa envolvendo futebol. Abre aspas. O futebol se tornou business. Os clubes são tratados como empresas, o jogo é analisado por números e ao se tornar business, o futebol ficou incompatível com a sua essência, que é a paixão do torcedor. Você ser apegado ao clube, ser nascido e criado ali, criar raízes. Ficou incompatível para o torcedor e para o jogador. Ficou difícil criar ou manter essa afinidade que você tem desde criança. Então eu me considero um privilegiado de, nesse momento da minha carreira, poder escolher jogar no meu clube de coração. Cara, isso aqui é bacana demais e de verdade dá para perceber, sentir que o Danilo é sim torcedor do Flamengo desde criança. E isso que ele falou aqui é a mais pura verdade. Inclusive, um caso recente aí, Dudu deixando o Cruzeiro, indo para o Atlético Mineiro. Eu sei que nos anos 90 isso era muito comum. O Romário jogou em 3 grandes clubes do Rio. Enfim, vários outros jogadores fizeram isso também, envolvendo outros clubes de outros estados. Mas era diferente como é feito atualmente. A forma como o Dudu saiu do Cruzeiro e a forma como chega o Atlético Mineiro mostra muito isso. Se tornou muito business mesmo. Mas falando de Flamengo, Libertadores, o que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores? A conta é simples, mas o Flamengo não pode errar. Não tem margem de erro para o Flamengo. Tem que vencer os 2 jogos. O cenário ideal seria vencer a LDU por 2 ou mais gols no Maracanã. Assim, o Flamengo garante a vaga com uma vitória simples sobre o Tátira na última rodada. Se vencer a LDU por apenas 1 gol de diferença, vai precisar tirar o saldo contra o Deportivo Tátira na partida final. E dá para sonhar com a liderança do grupo. Para isso, o Flamengo precisa vencer a LDU por 2 ou mais gols, vencer o Tátira, torcer para a LDU bater o Córdoba em quinto por pelo menos 3 gols de diferença. É mais difícil. Vou ser bem sincero, meu sentimento é o seguinte, eu quero passar, porque para mim seria um vexame enorme ver o Flamengo ser eliminado na fase de grupos e cair para a Sul-Americana, embora
eu trabalho no SBT, tá? Para o SBT isso seria maravilhoso, o ápice de audiência. Agora, eu sou Flamengo, é óbvio que eu não quero ver meu time sendo eliminado na fase de grupos da Libertadores, acho vexatório isso, e na boa, galera, se isso acontecer, é um dos maiores, se não o maior vexame do Flamengo em Libertadores. Na expectativa realidade, pô, seria um dos maiores. Mas para esse jogo, a torcida do Flamengo vai marcar presença, comprou a ideia, vai fazer sua parte, esgotou a sua carga de ingresso, agora só tem setor sul, que é a carga visitante, ou seja, para a torcida da LDU, que não vai esgotar, não teremos o Maracanã cheio, com tudo esgotado, por conta da torcida visitante. Mas a torcida do Flamengo vai fazer sua parte, promete fazer uma bonita festa. E o primeiro jogo após a redução no preço de ingressos registrou o segundo maior lucro do Flamengo em 2025. A partida contra o Bahia teve 59 mil novos pagantes e renda de 3 milhões e meio de reais, registrando lucro de 2 milhões ao Flamengo. O único jogo do Flamengo que teve lucro maior foi na vitória por 4-0 sobre o Corinthians, com 62.940 pagantes e lucro de 2,8 milhões de reais. Para o jogo contra a LDU, os ingressos voltaram aos preços antigos, mais caros, mas todos os bilhetes já foram vendidos para a torcida do Flamengo. Então, independentemente do valor, para vocês entenderem, jogadores, vocês têm que dar a vida em campo. Tem gente deixando de comer para comprar esse ingresso. Tem gente deixando de comprar outras coisas que seriam muito mais importantes na vida dessas pessoas para poder comparecer ao jogo. Então, jogadores, vocês se colocaram nessa posição e vocês vão ter que tirar o Flamengo dessa posição. Vocês que fizeram vexame contra a Central Córdoba, agora chegou o momento de vocês terem personalidade, darem a vida em campo por esses torcedores que vão ao Maracanã e por mais de 50 milhões espalhados pelo mundo. Agora vamos falar de uma notícia ruim, galera. É o seguinte, o Gonzalo Plata, segundo o GE, só deve voltar a jogar no Super Mundial. Eu já havia dito aqui que ele estava fora do jogo contra a LDU, não tinha informação que ele ficaria tanto tempo assim ausente, por conta desse edema ósseo. Pelo que me relataram no Flamengo, ele está reclamando muitas dores no local e ele mesmo pediu para só retornar quando tudo tivesse zerado. E aí o departamento médico entendeu, beleza, então vamos projetar algo aqui, fazer um planejamento para você ficar 100% para o Super Mundial. Gonzalo Plata falou, beleza. Mas e aí? Ele vai perder quantos jogos? O Flamengo tem mais 6 jogos antes de embarcar para o Super Mundial. O embarque está previsto para o dia 10 de junho. E o Flamengo estreia no dia 16. É isso. E o Flamengo vai ter aí esse jogo de quinta contra a LDU, depois Flamengo e Botafogo, Flamengo e Botafogo da Paraíba, Palmeiras, Flamengo Deportivo Táchira, Flamengo e Fortaleza. Inclusive, analisando esses 6 jogos, 5 são no Rio de Janeiro, no Maracanã. Flamengo é mandante contra a LDU, é mandante contra o Botafogo, mandante contra o Botafogo da Paraíba, aí viaja contra para São Paulo para pegar o Palmeiras, uma viagem curta, gente, dá, 40 minutos de avião, e o Flamengo voa com avião fretado. Aí tem Flamengo Deportivo Táchira no Maracanã, Flamengo Fortaleza no Maracanã, dia 1º de junho. Esse será aí o último jogo previsto antes do embarque do Flamengo para o Super Mundial, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Agora vamos falar de Matheus Gonçalves, galera. O dirigente Paulo Brax, do Atlético Mineiro, confirmou a nossa informação. Falei com ele novamente, porque tinha muita gente ainda me questionando. Ele falou, Vene, um absurdo, uma irresponsabilidade totalmente falsa essa informação. Nós não temos interesse no Matheus Gonçalves, nada contra o garoto, não fizemos nenhum contato, não fizemos nem proposta, muito menos proposta de 56 milhões de reais. E faz total sentido isso, porque o Atlético Mineiro não está vivendo um bom momento financeiro. Eles tiveram que se desfazer de alguns jogadores, inclusive, embora tenham feito alguns investimentos e fizeram, por exemplo, o Dudu agora, o Cuiabá entrou na CNRD da CBF para cobrar do Atlético Mineiro uma dívida em relação ao Davidson, que já foi até vendido para o Fortaleza. Então, faz total sentido o que o dirigente disse. Repito, Paulo Brax, diretor do Atlético Mineiro, falando sobre proposta ou interesse de Matheus Gonçalves. Um absurdo, uma irresponsabilidade totalmente falsa essa informação. Para finalizar nosso vídeo, uma rápida informação.
O dono do apito no clássico Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 6h30 da noite, será Bruno Arleu de Araújo. Isso quer dizer que teremos polêmica na arbitragem. Anota aí, eu estou falando hoje, dia 14 de maio, tá? Quarta-feira, teremos polêmica com a arbitragem no jogo Flamengo e Botafogo. Agora, por falar em Botafogo, daqui a pouco tem bola rolando para Botafogo Estudiantes. E aí, o que você acha que vai dar? Ixi, Botafogo, não sei não, hein? Galera, não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação. Beijo para vocês, forte abraço.